É o Jogo Aberto Regional Especial Mundial para você. E lembrando que hoje às 5 da tarde, na Arena Corinthians, tem Holanda e Argentina. E eu pergunto, inclusive, para os nossos entrevistados, para o nosso entrevistado, tô querendo que o Carmo seja entrevistado aqui também. Também, né, Carmo? Nosso comentarista aqui, Sérgio Valentim, está aqui com a gente. Se pagar o cachê que o Sérgio está recebendo, eu quero ser convidado. o que poderia ser pior? Perder hoje, aliás, a Argentina perdeu hoje e a gente corre o risco depois de perder para os hermanos na disputa do terceiro lugar, que o jogo vai ser no sábado, ou ver a Argentina passar hoje e ter chance de ser campeão em pleno solo brasileiro, Sérgio? Não, hoje eu torço para a Holanda, quero que a Argentina fique para jogar com o Brasil e tenho absoluta certeza de que o Brasil não vai cometer essas mesmas falhas. Então eu quero que pelo menos o Brasil passe e conquiste um terceiro lugar, que é uma colocação honrosa. Uma cabeça erguida também. Exatamente, para que esses jogadores não levem isso por muito tempo para suas carreiras, porque é difícil. Ou seja, Eles têm a chance de uma recuperação imediata, né? E o trabalho... trabalho... um terceiro lugar, que para nós brasileiros, torcedores, não significa nada. Todo mundo queria o título, mas para eles, jogadores, é uma resposta imediata. E tirar esse peso que você falou, bem lembrado. Exatamente, porque é dolorido você se fosse embora para casa hoje, acabou o campeonato 7-1 e vai com 7-1 nas costas. Seriam jogadores que não mereceriam esse respeito nos seus clubes. Infelizmente é assim. Porque como, por exemplo, o Dante vai chegar na Alemanha para jogar lá no Bayern. 7 jogadores foram adversários dele. Exatamente. Então eles podem até consolar, mas ele, interiormente, ele vai se sentir abatido por muito tempo. Então o que eu espero é que ele... E nem precisa treinar mais com bola daqui para frente. Só conversa, tem que fazer a conversa, tratar do lado emocional, para que esses atletas cheguem contra a Argentina. E deem o máximo possível e consiga vencer os nossos irmãos para a gente devolver essa gozação. Ou seja, a gente viu números da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. É óbvio que ninguém viu uma seleção brasileira dando goleada, fazendo jogos fantásticos, mas a gente viu uma seleção melhorando a cada partida. E isso aconteceu, inclusive, na última que nós jogamos. E aí, agora, contra a Alemanha, conseguiram, aliás, não fizeram muita coisa, não conseguiram fazer aquele número de desarmes, que, inclusive, o Brasil era líder junto com a Argélia. A Argélia conseguiu anular um pouco a Alemanha também, sofreu a Alemanha para vencer a Argélia. Para a gente encerrar, meio que falar um pouco de seleção ainda, a seleção brasileira, você acha que a culpa é do Felipão, é de um conjunto? Pode-se colocar a culpa também um pouco na imprensa, que valorizou demais esse Mundial aqui no Brasil? Ou, de repente, também tem parte da CBF aí, por uma falta de organização, de manter um técnico durante muitos anos fazendo um trabalho específico de categoria de base? O que você pode falar para a gente disso? Bom, eu acho que nesse momento é muito difícil de você achar uma solução para o caso. É preciso esfriar um pouco a cabeça, deixar os ânimos assentarem para você poder... O que fizemos de errado? Foram muitas coisas, inclusive no início da convocação, aquela pompa, aquele teatro, parece que estava entregando o Oscar. Isso não se faz, porque as outras seleções também não fizeram, simplesmente deram uma lista e no Campeonato Mundial de 70, olha, foram convocados esses jogadores simplesmente, e eles foram lá e ganharam, como de 58, como de 62, em 66 já chegaram de salto alto e levaram ferro. Então, psicologicamente, nós nos deixamos abater muito, principalmente atletas. Então, é preciso corrigir isso, um trabalho muito forte e de preparação física, psicológica, e daqui a pouco começar a sentar e ver realmente o que se pode fazer de melhor para os atletas. O João Marcos dos Santos, nosso diretor, editor-chefe, seu fã, São Paulino, tem uma questão interessante, Sérgio. Em termos de técnico, o Brasil passa também por uma entre-safra de bons técnicos. Quando saiu o Mano Menezes, muitos defendiam a tese de se contratar Pepe Guardiola, que estava desempregado naquele momento, tinha saído do Barcelona, não tinha ido para o Bayern de Munique ainda. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é o nosso técnico que trabalha fora do Brasil? Não, assim, de ponta nenhuma. Não tem nenhum. Então, o que acontece? Lá, eles têm tempo para trabalhar. Durante esse tempo eles perdem, ganham, mas eles têm algum tempo para trabalhar e levam futebol muito a sério. Não que nós não levamos aqui, mas 2, 3 derrotas num time de ponta do Brasil, o treinador está fora.
E nem sempre ele é o culpado. Como o Felipe Scolari não é o culpado sozinho da derrota de ontem. Porque os jogadores não renderam nada. Então o treinador escalou errado? Escalou. Mas dentro de campo nós não rendemos aquilo que se esperava de jogadores convocados para a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Então foi um erro geral. Não se pode culpar esse ou aquele. Tem que sentar. Evidentemente que ele não deve continuar na seleção depois dessa. Nem ele vai querer. Não tem Mas, e outra, nós temos que começar um trabalho já para as próximas competições. Esse, temos crise de técnico? Tem, mas tem os técnicos que foram inteligentes. Por exemplo, o Muricy não aceitou trabalhar na seleção brasileira. Mas não seria a hora, por exemplo, de manter o Felipão e fazer um trabalho mais regular e a longo prazo na seleção? Eu acho que até lá deve aparecer alguém ou contratar alguém para trabalhar. O Felipão ficou sem clima também, né? O Felipão, na verdade, mostrou-se agora muito ultrapassado. Ele teve a hombridade, a dignidade de receber os jogadores no campo. Aquilo foi um ato fez a parte dele muito importante, entendeu? A gente esperava isso de um líder, entende? Mas também assumiu a culpa ali na entrevista coletiva, né? Mas não foi ele só o culpado. Tá certo. Ó, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para dar o cartão vermelho e o cartão amarelo dessa Copa do Mundo. Ih, já.